Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a consternação dos povos por causa da confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto na expectativa do que sobrevirá a todo orbe, porque os poderes do céu se abalarão. Então ver-se-á o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e erguei vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. E contou-lhes depois uma parábola: vede a figueira e as demais árvores, quando começam a dar fruto, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes que se realizam estas coisas, sabei que perto está o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no primeiro domingo do Advento, início de um novo ano litúrgico. Amanhã, 2 de dezembro, é a festa de Santa Bibiana, Virgem e Mártir, festa de terceira classe, e se faz memória do tempo do Advento. Na terça-feira, dia 3, é a festa de São Francisco de Xavier, padroeiro das missões, também um dos nossos padroeiros, festa de terceira classe. Na quarta-feira, é a festa de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja, com memória de Santa Bárbara, Virgem e Mártir. Na quinta-feira é ferial, portanto, se usa a cor violeta do tempo do Advento, mas se faz a memória de São Sabas Abade. Na sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, é a festa de São Nicolau, bispo e confessor, festa de terceira classe. Dia 7 de dezembro, sábado, primeiro sábado do mês, é a festa de Santo Ambrósio, bispo e doutor, festa de terceira classe. O próximo domingo é o segundo domingo do Advento, porém, será comemorada, dia 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição, festa de primeira classe e festa de preceito. Nesse dia, 8 de dezembro, se fará a renovação da consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Grião Maria de Montfort. Aqueles que já fizeram poderão renovar nesse dia, 8 de dezembro, aqui no próximo domingo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, como eu disse, hoje é o início de um novo ano para a Igreja, é o início do novo ano litúrgico da Igreja Católica, já que o ano eclesiástico é diferente do ano civil. O ano litúrgico começa agora com o primeiro domingo do Advento. É já costume bem antigo, porque se começa o ano litúrgico com a preparação para o Natal, que é uma das maiores festas da cristandade. E já desde o século III ou IV já se fazia uma preparação para o Natal, que era justamente o tempo do Advento, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E se fazia uma semana de preparação, depois foi se estendendo até que a igreja, isso foi adotado na Igreja Universal, isso começou na Espanha, depois foi adotado na Igreja Universal como algumas semanas antes do Natal se faz uma preparação. E é interessante que o Evangelho fala sobre o fim do mundo. Mas o que é que tem a ver o fim do mundo com o Natal? O Natal é o nascimento de Nosso Senhor. O fim do mundo, Nosso Senhor vem para julgar. Qual é a relação entre os dois acontecimentos? É interessante notar que desde o começo, quando o Advento era apenas uma semana e estava restrito à Espanha, se utilizava este Evangelho do fim do mundo. Justamente porque, tanto em um como no outro, se trata de uma vinda de Nosso Senhor.
nosso Senhor vem. A diferença é o modo. No caso do Natal, nosso Senhor vem como uma criança, como um menino. Ele vem em carne e osso. E ele vem justamente indefeso, ele vem... à primeira vista, a tendência é não se ver Deus nele. Porque é uma criança. Uma criança que, aliás, uma criança pobre, que não é filho de gente rica, não é filho de reis, que nasce numa manjedoura, muito pobre. Então, como ter sentimentos bons de respeito, de adoração em relação a esse menino? Então, a igreja logo viu, não, você tem que mostrar que esse menino, que vem agora, como menino, como criança, indefeso, ele virá no fim do mundo como rei e senhor para julgar. E por isso que o tempo do advento é um tempo de penitência, se usa a cor roxa. É um tempo mais austero, não há flores no altar, por exemplo, né? E se fala justamente no fim do mundo. O texto fala de medo, de eventos terríveis que ocorrerão. Porque nosso Senhor já veio na sua misericórdia. Já veio, pregou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Pronto. Mas, quando ele virá agora, ele virá como juiz. Ele virá para julgar. Então, nós devemos nos preparar para a vinda de nosso Senhor juiz, tendo amor a Ele, recordando-se justamente quando Ele veio a nós como homem, e justamente a vinda de nosso Senhor como menino nos inspira amor. Então, com isso, nós podemos nos preparar convenientemente para a vinda no fim do mundo. E essa vinda do fim do mundo, como foi dito inclusive na semana passada, não é só o fim do mundo geral, público, mas é o fim do mundo pessoal de cada um, que é a nossa morte. Mas justamente para ter esses sentimentos de amor, de caridade em relação ao Deus encarnado, o que diz a Escritura? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então o temor tem que preceder. Para que não acabe o nosso amor numa coisa puramente sentimental, que é o que ocorre hoje, onde até a figura de Nosso Senhor foi substituída por uma figura de um Papai Noel, uma coisa sem sentido nenhum. Parece que foi criado para tirar realmente a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. E então, a igreja coloca os textos do fim do mundo justamente para que a gente tenha esse temor, que é o início da sabedoria, e que a gente possa se preparar com disposições de austeridade para a festa do Natal, que é uma festa de alegria, uma festa que lembra justamente coisas mais amenas, né? É a festa mais bela da cristandade, mas a gente se prepara na austeridade. É sempre essas coisas da vida católica, né? A austeridade, a amenidade é precedida pela austeridade. É preciso ter boas disposições para receber nosso Senhor. Deus é Deus, não é um brinquedo, não é um fruto da nossa consciência. É alguém que está fora de nós e que é infinito, que é o verdadeiro Deus. E é o início, justamente, como eu disse, de um novo ano litúrgico. Nesse início de novo ano litúrgico, é interessante também considerar a epístola de São Paulo aos Romanos. Nessa epístola, justamente, São Paulo quer nos despertar, porque justamente no início de um ano a gente tem que recomeçar as coisas. Há um santo que dizia, acho que era São Francisco de Paula, quando ele se levantava, ele dizia: hoje eu vou me tornar santo. E no outro dia ele não tinha cumprido isso. Era um santo já, mas sempre havia o que se santificar ainda. Então, quando ele se levantava no outro dia, ele dizia: hoje eu vou me tornar um santo. Era a resolução dele. E muito forte, porque à medida
Como dizia a imitação, a medida do nosso progresso é a força da nossa resolução. Não era da boca para fora. Ele não dizia isso sem pensar. Ele dizia firmemente. E no outro dia, ele dizia, hoje eu vou me tornar santo. E ele disse isso até a morte dele. E hoje nós o honramos nos altares. Ele se tornou realmente um santo. Mas foi assim. Então, a Santa Igreja quer nos lembrar. No final do ano, termina o ano, vai começar o ano, eu tenho que me santificar. Então, São Paulo diz, irmãos, sabeis que já é hora de despertarmos do sono, pois a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai avançada e o dia de Cristo aproxima-se. Renunciemos, portanto, às obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Caminhemos honestamente, como quem anda em plena luz, não em excesso de comida ou de bebida, não em dissoluções e impurezas, nem em contendas e emulações, brigas, rinhas. Mas, pelo contrário, revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta curta epístola, ele diz tudo, as disposições que nós devemos ter para esse início de ano. Justamente porque ele diz para despertarmos do sono. É uma comparação. A comparação, ela atinge bem o objetivo, porque os que vivem no pecado e os que vivem na tibieza, ou seja, 99,9% do gênero humano, eles vivem no sono. É um sono, porque justamente o que acontece no sono? Primeiro, a pessoa perde o contato com a realidade. Segundo, a pessoa, por vezes, se liga a coisas ilusórias. É uma coisa interessante, o fenômeno do sonho. A pessoa passa angústias terríveis, sofrimentos terríveis, às vezes no sonho. Ela sofre, ela chora, ela isso, aquilo, ela se irrita, ela tem medo. Mas quando ela acorda, que ela se dá conta disso, ela despreza tudo aquilo. Porque tudo aquilo passou. Tudo aquilo não tem realidade. Todo mundo já passou por momentos desses. Pois bem, justamente, Santa Teresa dizia, a vida neste mundo é como uma noite passada num hotelzinho de baixa classe. Quer dizer, passa-se rápido, dorme-se ali, uma coisa que não... E depois vem a realidade sobrenatural. Porque o sobrenatural em relação a essa vida daqui é como justamente a coisa, o que é natural em relação ao sonho, em relação ao imaginário. A diferença é muito grande. A diferença de consistência. Agora, há uma diferença muito importante. É que no caso da realidade, no tempo daqui, esse tempo é cheio de ilusões, mas esse tempo é importantíssimo. Em certo sentido, ele quase se iguala à eternidade em importância. Em que sentido? Porque esse tempo, embora ilusório, ele é decisivo. É aqui que vai se decidir a nossa eternidade. A eternidade feliz no céu ou a eternidade infeliz no inferno. E justamente a condição para que essa eternidade seja, a condição para que aqui, nesse mundo, se decida por uma eternidade feliz, é que nós despertemos aqui. Nós não podemos despertar depois. Se a gente despertar depois, vai despertar num lugar muito triste. Porque despertar, todos nós despertaremos, porque todos nós morreremos. E quem morre entra em estado de verdade. Porém, é preciso começar a despertar aqui, ou seja, despertar para as realidades sobrenaturais. E por isso, São Paulo diz, já é hora de despertarmos o sono, por quê? Porque a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Justamente porque, cada dia que passa, o nosso fim do mundo, se aproxima. É inevitável. Não se pode evitar isso. Não tem como, não há jeito. Cada dia que passa, o nosso tempo aqui nesta terra diminui e se aproxima cada vez mais o tempo em que será resolvida definitivamente a nossa vida pela morte.
E então São Paulo passa para o segundo ponto. É tempo de acordar, é hora de despertar. E quem desperta, despreza o que é ilusório, no caso as coisas do mundo. E por isso São Paulo diz, a noite vai avançada, o dia de Cristo se aproxima. Renunciemos, portanto, às obras das trevas. Renunciar às obras das trevas. Essa lembrança que tem que ser feita continuamente. Porque se não for lembrado, é esquecido. É fatal. A vida católica exige a ascese, o sacrifício. E justamente essas obras das trevas, elas se sintetizam justamente em não querer seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que se faz escondido, em geral, não presta. Tudo que é feito no cochicho, por debaixo dos panos, como se diz, em geral, não presta. Então, é feito no escuro para ninguém ver, porque justamente a pessoa sabe que é errado. No fundo ela sabe, portanto ela esconde. Justamente aqui, essas obras das trevas, esse não seguir a nosso Senhor Jesus Cristo e não seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, segue-se o mundo. Não há opção, não há meia opção. Se não se segue nosso Senhor, vai se seguir o mundo. Vai ser atrás do mundo. Vai ser atrás do mundo com as suas más obras. Então é preciso deixar essas obras e se revestir das obras da luz, das armas da luz, diz São Paulo. São armas. Notem bem, é um combate. O combate faz necessariamente parte da vida católica. Porque você tem que rejeitar o que não presta e você tem que se defender, porque essas coisas que não prestam, não é uma coisa que você deixa e ponto final. Não. Você deixa, elas voltam de novo. E se você não tomar cuidado, você que vai atrás. A tentação é contínua, porque o ser humano é fraco e porque existem os inimigos que querem nos derrotar. Então é uma guerra e, portanto, é uma arma. Você tem que tomar as armas da luz, com as quais você vai combater e vai procurar viver honestamente. Não adianta a coisa ficar só na cabeça. São Paulo, imediatamente, nesse pequeno trecho, ele passa da rejeição do despertar, depois do rejeitar as obras, as ações más, e passa logo para as ações boas. E ele fala aqui, renunciar ao excesso de comida, à gula, ou de bebida, e também às dissoluções, às impurezas, etc. Podem ver que nada de novo sob o sol. Naquela época, entre os romanos, há 2000 anos atrás, era como hoje. A malícia piorou, de certo modo, a sofisticação piorou, mas os frutos maus são os mesmos, é isso. É o excesso de comida, de bebida, é a vida do mundo, é as impurezas, as sensualidades, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E, portanto, as armas que nós temos que utilizar contra isso são também as mesmas. São Paulo dá o remédio aqui para os mesmos males. As armas da luz. Revestir-se de nosso Senhor Jesus Cristo. É a chamada veste nupcial da parábola do banquete. Aquele que é encontrado sem a veste nupcial, ele é expulso para o inferno. Porque ele não tem a veste nupcial. O que é isso? A graça de Deus. É a graça de Deus que traz esse organismo sobrenatural no qual estão as virtudes, os dons, etc. É esse organismo que deve ser desenvolvido pela nossa colaboração fiel com a graça de Deus. E é isto que vai nos levar justamente a despertar cada vez mais, nos aproximar de nosso Senhor e desprezar as obras das trevas que nos levam à perdição. Então, nesse início de novo ano litúrgico, nessa preparação para o Natal,
Tomemos resoluções que não sejam muito numerosas, mas que sejam realmente resoluções, não sejam devaneios, não sejam imaginações inconsistentes, mas que sejam resoluções práticas, que nos levem realmente a renunciar ao que está errado em nossa vida. E o que está errado em nossa vida não é o que nos faz sofrer sempre, não é isso necessariamente. Não é o que nós pensamos que nos incomoda, o que nos falta. Isso já é um começo, mas é sobretudo o que, diante de nosso show na oração, nós meditamos e descobrimos e o que o nosso diretor espiritual nos indica, mostra. A direção ajuda muito nesse ponto. Porque vai indicando as coisas e a pessoa vai se dando conta melhor das realidades e vai procurando se corrigir. Então, tomemos cuidado, tomemos resoluções decididas para este início de ano e, justamente, mais uma vez, tomemos esse impulso. Não é vão. Se nós somos sérios, mesmo que nós tenhamos falhas, nosso show está lá anotando o nosso progresso e nos concederá as graças necessárias para a nossa vitória final. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.